Olá pessoal, meu nome é Andreia e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a capa e folha de rosto de um trabalho de acordo com as normas da ABNT de 2022. Antes de começar, para que esse conteúdo possa ser entregue para um número maior de pessoas, eu preciso que você me ajude curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Vamos começar? Primeira coisa, a gente vai estar aí com o documento no Word. A gente vai definir a fonte que a gente vai estar utilizando, tá? E o tamanho dessa fonte. Então, você vai em página inicial, aqui em fonte, a gente vai definir o tipo de letra que a gente vai estar utilizando aqui na nossa capa, na nossa folha de rosto. Pela convenção, pelas normas da ABNT, ele não fala especificamente sobre fonte, né? Mas a convenção, o que se usa habitualmente são as fontes Arial ou a Times Roman. Então, vamos lá, procurar aqui a Arial. Então, eu vou colocar Arial. E o tamanho da fonte que eu vou estar utilizando vai ser sempre A12, tá? Com exceção aí de rodapé e de outras coisinhas. Alguns vídeos vocês vão ver aí 14, 16, mas o que traz a ABNT? Que a fonte, o tamanho da fonte utilizado é 12, por isso vamos utilizar o 12, tá? Segunda coisa que a gente vai estar fazendo, vamos configurar aqui os parágrafos, tá? Então, para isso ainda aí na página inicial, a gente vai aí nessa aba aqui, parágrafo, a gente vai clicar aqui nessa setinha e a gente vai mexer aqui nas configurações. A gente vai lá em espaçamento. Espaçamento aqui antes, 0, e depois também 0, tá? O espaçamento entre linhas vai ser o espaçamento de 1,5, tá? Feito isso, espaço antes 0, depois 0, e entre linhas 1,5 a gente vai em OK. Então, o próximo passo agora é configurar as margens, tá? Então, para isso, a gente vai lá na guia Layout, a gente vai em Margens, aí no canto esquerdo, a gente vai em Margens Personalizadas, que é a última opção. Então, a gente vai configurar a página. Na superior, a gente vai usar 3. Na esquerda, a gente também vai utilizar 3. Na inferior, a gente vai utilizar 2. E na direita, a gente também vai utilizar 2. Aí, retrato e vou colocar OK. Agora, já podemos começar. Para isso, a gente vai ativar a opção centralizar e negrito. Então, lá no parágrafo, a gente vai centralizar o alinhamento da página, vai ser o centralizado. E aqui na nossa fonte, ela vai ficar em negrito. A primeira coisa que a gente vai colocar, então, é o nome da instituição que a gente está entregando o trabalho, né? Então, se é escola, faculdade, universidade. E depois disso, a gente vai colocar 7 espaços. Se a sua faculdade faz parte de uma universidade, a gente coloca primeiro o nome da universidade e em segundo o nome da faculdade, tá? Então, primeiro o nome da universidade e em seguida o nome da faculdade. E nesse caso, ao invés de ter 7 espaçamentos depois do nome da universidade, vamos ter 6, porque a gente vai estar utilizando 2 linhas. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui da Unesp, né? Então, universidade estadual paulista, Júlio de Mesquita, tá? Então, eu escrevi o nome da Universidade Estadual Paulista, aí da instituição, então eu vou dar 7 enters, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Para estar verificando, eu vou em parágrafo e clico aqui no mostrar tudo, tá? Daí vocês vão conferindo o espaçamento para não ter nenhuma dúvida. Eu vou tirar. A próxima coisa que a gente vai colocar é o nome do autor. Só que para colocar o nome do autor, eu vou tirar o negrito, tá? Então, você vai e coloca aí o nome do autor, João fulano de tal. Tá? João fulano de tal. Após escrever o nome, então, do autor desse trabalho, eu vou dar 8 mais 8 espaços.
Se tiver mais que uma pessoa apresentando esse trabalho, eu vou colocar os nomes um embaixo do outro e vou tirando desse espaço de 8. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa só, um nome só, eu vou colocar 8 espaços. Se eu tiver 2 nomes, eu vou colocar 7 espaços e assim por diante. Então, eu vou dar 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo. A próxima coisa que a gente vai fazer é colocar o título, tá? Para isso, eu vou voltar de novo à minha fonte, eu vou colocar o texto em negrito. Então, vou na fonte e ativo o negrito. Daí, o que eu vou fazer? Deixa eu subir aqui. Eu vou colocar o título e o subtítulo, se houver, tá? Então, eu vou colocar o título. Vou escrever o título e se tiver um subtítulo, eu coloco aí o subtítulo na linha de baixo, se houver, tá? Depois de feito isso, a gente vai dar 17 espaços. Então, se tem só título, 17 espaços. Se tiver título e subtítulo, eu vou colocar 16 espaços. Então, 17 espaços, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a cidade onde fica a instituição. Então, aonde fica essa instituição que eu coloquei? Presidente, vou colocar minha cidade, Presidente Prudente, vou dar um Enter e vou colocar o ano, tá? O ano que estamos é 2022. Ó, vou dar uma visualizada aí na minha página para ver como ela tá. Olha só como tá o nosso trabalho, tá? Então, a capa do nosso trabalho. A gente tem o nome da universidade, tá? Aí, o espaço, o nome do aluno, o espaço, o título, o espaçamento, o nome da cidade e, por último, a data, tudo bem? Agora, feito a capa, nossa capa tá pronta, né? É muito fácil fazer a folha de rosto, porque a folha de rosto, ela é igual à capa sem o nome da instituição, tá? Então, calma aí, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar, tudo. Vou copiar tudo, vou dar aí um Ctrl C, vou copiar, ó lá, copiei tudo, vocês vão observar que eu vou ficar com, deixa eu minimizar aqui, a gente vai ver que eu tenho aí as duas folhas iguais, né? O que eu vou fazer? Então, agora eu vou tirar, então, o nome da instituição, aqui na minha folha de rosto. Então, eu vou tirar o nome da instituição. Eu vou tirar o nome da instituição, então vai ficar só o nome de quem está fazendo o trabalho, o título. E embaixo do título, eu vou dar um espaço, eu vou clicar 7 vezes, eu vou dar um espaço de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou tirar o negrito e eu vou colocar a natureza do trabalho. Então, por exemplo, se é um trabalho de conclusão de curso, então eu vou colocar trabalho de conclusão de curso apresentado à Faculdade de Ciências e Tecnologia para obtenção do título de e daí vocês colocam aí. Ou esse é um trabalho de fechamento, de bimestre, da disciplina, de metodologia de ensino, tá? Então, vocês vão colocar aqui o objetivo, tá? Qual é a natureza desse trabalho? Por que que você está apresentando
esse trabalho. Daí a gente vai dar 2 enters depois. E daí você vai colocar o nome do seu orientador, o nome do professor ou do orientador, tá? Então, o nome do professor ou do seu orientador. Então, aqui você vai colocar o nome dele, tá? É interessante verificar a titulação do seu professor e também colocar essa titulação, tá? Então, você vai colocar aí, se ele é doutor, então você vai colocar o nome do orientador, né? É professor, doutor, fulano de tal. Falta formatar justificado e a gente colocar o espaçamento de 1, tá? Então, para isso, a gente vai em exibir, né? Então, para isso, a gente vai aqui em exibir. Daí, a gente vai na régua. A gente já tá com a régua ativada. E eu vou colocar essa régua até o valor 8, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu vou, então, selecionar tudo isso daqui. E eu vou trazer aqui tudo até o 8, tá? Olha como que vai ficar. E daí eu vou tirar o espaçamento que eu coloquei, né? E vou deixar, porque vocês lembram que eu tinha copiado e lá no final da página tem que ficar o nome da cidade e o ano, tá? Então, vamos dar uma visualizada. Olha como que ficou, então, tá? A capa e a nossa folha de rosto. Ah, outro detalhe, né? Aqui, outro detalhe que a gente não fez, né? Aqui, eu vou mexer na folha de rosto, na folha de rosto, a gente colocou aqui, né? A gente selecionou, a gente trouxe a nossa régua, né? Aqui até o 8. Só que aqui eu vou colocar justificado, tá? Então, aqui vai ficar justificado. E é assim que fica, então, a nossa capa e a nossa folha de rosto, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a gente tem aí a capa com o nome da instituição, o nome do aluno, o título do trabalho, a cidade, o ano. E a folha de rosto praticamente parecido, só que tirando o nome da instituição, deixando o nome do aluno, deixando o título, colocando aqui a natureza do trabalho, o nome do professor com a sua titulação e no final, novamente, o nome da cidade, aonde está a sua faculdade ou escola ou o seu curso e o ano que você está entregando esse trabalho, tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, eu peço que você coloque aqui embaixo na caixa de mensagens. Obrigada!